E, finalmente, saíram as primeiras medidas do governo para tentar viabilizar um ajuste das contas públicas. Claro que há a expectativa, antes de mais nada, da aprovação pelo Congresso da nova proposta de meta fiscal, um rombo de 170 bilhões e meio de reais. Mas, na tentativa de reverter essa situação, de criar uma evolução melhor do quadro fiscal, o governo anunciou várias medidas, mas sem aquelas maldades que se imaginava, que vinham sendo especuladas aí nas últimas semanas, com a possibilidade de aumento de impostos. Não, a proposta do governo passa por uma reestruturação das finanças públicas, com algumas medidas que terão efeitos mais a longo prazo. Mas, de imediato, já dá para contar com a possibilidade de um repasse de recursos do BNDES, pagamento de dívida para o Tesouro da ordem de 100 bilhões de reais, sendo 40 bilhões neste ano e 30 no ano que vem e mais 30 bilhões no segundo ano. Segundo o governo, segundo o Ministério da Fazenda, esse pagamento já está acertado com o BNDES, não vai comprometer o comprometimento dele já assumido com projetos, a liberação de financiamentos, já que o BNDES tem um papel importante no financiamento para a área empresarial. O governo também pretende utilizar o Fundo Soberano com recursos da ordem de 2 bilhões de reais. Vai propor uma PEC ao Congresso para que seja estabelecido um teto de expansão dos gastos do governo. Essa é uma das medidas mais importantes, se pensando no longo prazo. De acordo com Henrique Meirelles, com essa medida haverá possibilidade de uma redução dos gastos, das despesas do governo em 3 anos, da ordem de 1,5% até 2% do PIB. O governo pretende limitar a ampliação dos gastos à inflação do ano anterior e se interrompe a gastança crescente do governo de 97 a 2015. Nos cálculos anunciados hoje, houve uma expansão em termos reais de 180% nas despesas do governo. Agora, esse teto de ampliação das despesas vai ser muito discutido com o Congresso e o Congresso que vai definir quais são as prioridades. Isso pode implicar corte de despesas, inclusive em áreas como saúde e educação, mas caberá ao Congresso a discussão da formatação da expansão das despesas do governo a partir da aprovação dessa PEC. E o governo conta com a colaboração do Congresso, tanto que as medidas foram anunciadas previamente, na mesma entrevista coletiva, no mesmo anúncio feito à população, com lideranças partidárias. Portanto, o governo quer dividir com o Congresso a responsabilidade pela aprovação de várias medidas. Também fala em uma governança mais técnica dos fundos de pensão e das estatais, o que vai incluir, claro, também a Petrobras, e o governo pretende tirar da Petrobras a obrigatoriedade de investimentos, como no pré-sal, que era um ponto muito defendido pelo governo anterior. O governo quer mais parceria com o setor privado, maior eficiência do setor público, mas citou Michel Temer, Henrique Meirelles também, a importância de se acelerar as concessões com a participação do setor privado, para que isso gere maior atividade. Enfim, eles tentam cuidar da confiança em relação à perspectiva de uma evolução melhor das contas públicas, e essa confiança que poderá ajudar a estimular investimentos do setor privado, a criar um ambiente mais favorável para os negócios, estimular o consumidor a consumir. Eles cuidam muito dessa questão ou demonstram preocupação com a questão da confiança. Agora, do ponto de vista político, Michel Temer destacou muito que, apesar da interinidade, é preciso fazer o país andar. O país não pode parar à espera de uma definição do quadro político. E ele disse que cabe a ele, talvez por uma missão que Deus lhe destinou, de tentar reverter a grave crise econômica. Então, são esses os pontos principais. Novas medidas ainda poderão ser anunciadas, mas a reação inicial do mercado foi muito positiva, com alta da Bolsa de Valores, queda do dólar, foi a primeira reação. Agora é ver na prática se tudo isso vai funcionar. Muita coisa, como eu disse, depende do Congresso, especialmente essa limitação para ampliação dos gastos do governo. E em relação à reforma da Previdência, um último dado, que vem sendo já discutida desde o início aí do governo Temer, ele disse que o projeto final a ser apresentado pelo Congresso vai depender muito de discussões que ainda serão levadas adiante junto às centrais sindicais. Ele quer que haja um consenso maior antes de aprovar uma medida para que a reforma tenha mais chance de sucesso. E finalmente, já depois de muitas idas e vindas, temos um número referente à meta fiscal por conta da deste ano, meta tributação de maior do déficit cigarro. O fiscal cigarro entra da no ordem de cálculo da 100